desafio que nós vamos enfrentar nesse tempo como igreja será um desafio de fé, onde nós vamos experimentar o favor divino. Nós estamos sendo desafiados como igreja, desafiados como pessoas, na família, nos negócios, em todas as áreas da nossa vida, nós estamos sendo chacoalhados. Para ser desafiado a ter uma fé mais viva, uma fé num Deus maravilhoso, poderoso, um Deus de amor que sabe realmente o que eu e você estamos precisando nesse tempo. Apesar de que muitas coisas da nossa vida estão sendo balançada, uma coisa eu sei, que aqueles que construíram a sua casa na rocha nesse tempo, será pessoas que vão se tornar inabaláveis, vão inspirar outras e vai ter uma mensagem de transformação para um novo mundo. Para trazer isso, eu quero acreditar que essa série, Encontrando Liberdade, suas prisões internas, suas guerras espirituais, eu tenho certeza que Deus te dará força para você enfrentar e passar por todas elas. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que a mensagem do Evangelho é para todos. Não há acepção de pessoas no Evangelho. Não há acepção de pessoas porque o nosso Deus, Ele enviou Jesus como resposta e a Bíblia diz que Ele enviou Cristo, amando o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A saber que eu e você em Cristo Jesus podemos encontrar um Salvador, um resgatador, aquele que nos liberta de toda a prisão. Então, nós não vamos temer a circunstância, nós seremos achados por Deus todos os dias da nossa vida, em qualquer área que estejamos talvez desesperançosos, desanimados, nós seremos fortalecidos nesse tempo. E eu tenho certeza que aquele que nos chamou é fiel e fará todas as coisas em nosso favor. Um dia, eu estava perdido e encontrei em Jesus essa libertação, essa liberdade interior que me deu uma resposta para viver de uma forma diferente de tudo aquilo que eu achava ser prazeroso, até achar e encontrar a verdadeira vida que há em Jesus. Jesus, Ele se tornou Salvador da minha vida, da minha família, Ele se tornou o direcionador, o meu guia em tudo aquilo que eu estou construindo, a participação de Cristo em primeiro lugar, na minha fé, no meu casamento, como pai. A gente sabe que a igreja de Deus foi chamada para ser uma família, foi chamada para ter um pai, por isso que no Pai Nosso, ele diz, o Pai Nosso que estás nos céus, é o Pai de todos, é aquele que governa sobre todos e está em todos. Então o meu desafio nesse tempo é de construir essa liberdade de uma forma que esse Pai seja adorado e glorificado. Quando Deus nos chama para esse tempo de desafio, a gente precisa experimentar isso de uma forma que as pessoas possam enxergar em nós esse desafio da libertação e da restauração do cativeiro, aonde nós não estamos mais presos, mas estamos livres em Cristo Jesus. Tem um texto que aborda que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas num mundo tão polarizado, cheio de informações, qual tem sido a verdade nesse tempo para a sua vida? Para mim, aquele que diz que me guiaria até o Pai, ele diz que em sua palavra nós achamos a verdade. A verdade que Deus construiu está em Jesus. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vem a Deus se não for por Ele. Tudo aquilo que nós vamos fazer e tudo aquilo que nós vamos ser está em Jesus. Ele é a verdade para a minha vida. É Ele que me libertou das drogas, é Ele que libertou a minha família de um cativeiro de traficantes, tráfico de drogas, melhor dizendo. É Ele que mudou a vida de muitas pessoas. É exatamente a proposta de Deus, me chamar e chamar você para viver esse novo tempo no Evangelho de salvação e de transformação. A minha alegria de compartilhar essa série é saber que Deus pode transformar a minha vida e a sua vida. Saber que Ele pode transformar a sua casa. Saber que Ele pode libertar a sua vida agora de todos os seus medos e fazer com que você seja encorajado a viver um novo tempo de fé. Tudo isso que a gente tem visto no mundo tem sido uma resposta de questionar, na verdade, descobertas que a gente deveria estar fazendo e às vezes a gente está respondendo perguntas que as pessoas não estão fazendo. E muitas das vezes isso é preocupante, de uma forma que aborde aquilo que Deus não está falando de uma maneira eficaz,
como a gente gostaria, mas nesse tempo Ele está construindo em nós essa verdade. A liberdade que eu sempre tentei buscar nos vícios, a liberdade que eu sempre tentei buscar nos prazeres da carne, eu não conseguia preencher o vazio que faltava e que só Jesus pôde preencher. E quando Ele abriu meu entendimento, eu enxerguei a luz em minhas trevas. É exatamente o que Ele vai fazer comigo e com você. É exatamente, Ele vai continuar trazendo entendimento, revelando a sua graça, o seu amor, para que eu e você continuamos a andar em liberdade na presença dEle, sabendo que Ele tem o melhor para nós e a sua vontade ela é boa, ela é perfeita e agradável. Sabe o que mais me admira em Jesus? Que Ele passava de aldeia em aldeia, falando do amor do Pai, revelando esse amor para todas as pessoas. O Evangelho não pode fazer acepções. Eu acredito que essas pessoas que moram aqui, tanto eu quanto você, Deus não faz acepções para salvá-lo. Todos nós precisamos de um Salvador. Como Cristo, Ele entrava em aldeia, curando os enfermos, expulsando o demônio, levando provisões aos povos. É exatamente a resposta que a igreja precisa dar nesse tempo. Eu e você somos semeadores de uma esperança, eu e você somos semeadores de paz, não de contenda, e eu acredito que todos nós podemos refletir a luz de Cristo para todas as pessoas que necessitam desse amor, e não vão ser mais pega de surpresa, mas vão poder receber o alívio em sua alma através da palavra de Deus. Acredito que nesse tempo um Salvador será revelado ao coração daqueles que necessitam. Será revelado de uma forma onde as pessoas vão saber que há um Deus que os ama, através da igreja dele, através da minha vida e da sua vida como resposta. E hoje eu quero falar um Salvador para todos. Jesus não é exclusivamente da igreja evangélica, nunca foi. Jesus é o Filho de Deus que foi encarnado, ou seja, se manifestou em carne para poder trazer uma mensagem do reino dos céus e através dessa mensagem trazer salvação. Quando a gente olha em 1 Timóteo 2:3, a Bíblia diz: isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador. O que é bom? Orar pelas pessoas, interceder por elas, interceder e orar por elas para que elas possam ter uma vida tranquila, uma vida de paz. Paulo escreve a Timóteo dizendo: cujo o desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e conheçam a verdade dele. Conheçam essa verdade que me libertou, que vai libertar essas pessoas e revelar esse amor que todos os dias, nós precisamos desse amor. Não é só ontem, é hoje e amanhã, quando Deus preparar nova todas as coisas, que é a sua misericórdia revelada em nós. Então Paulo, ele diz que há um só Deus, um mediador entre a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Jesus foi entregue para trazer liberdade a todos, para salvar as pessoas, para conquistar o coração delas através da boa notícia do Evangelho. Quando a gente olha Paulo, a motivação dele era proclamar o Evangelho apresentado daquele que pode resgatar de nossas prisões espirituais e fazer com que eu e você mostramos que esse preço que foi pago na cruz nos trouxe a liberdade e trouxe essa liberdade plena para que possamos desfrutar de uma alegria de Deus. Eu acredito que o Evangelho de Jesus, ele rompe barreiras e alcança todas as pessoas. Eu me lembro que eu morei em lugares como esse e o Senhor, pela sua misericórdia e graça, nos deu uma oportunidade de ser salvo pela sua graça e misericórdia, nos fez pregador, o mensageiro da sua palavra, e eu fico assim, grato por saber que Deus é um Deus que transforma nossas vidas, não só o nosso ambiente, a esfera em nossa volta exterior, mas principalmente o interior. Por isso que Marcos 10:45 diz: porque o Filho do Homem não está aqui para ser servido, mas para servir aos outros e dar a sua vida em salvar a muitos. Jesus veio dar a sua vida para servir, ele deu a sua vida para entregar como oferta ao nosso pecado. E quando a gente olha em João 14:6, ele dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao Pai se não for por ele, eu enxergo que ele é a pessoa, ele é o meu mediador, o seu mediador, ele é aquele que faz nova todas as coisas e ele me religa, não, ele me traz a reconciliação
de volta ao Pai. O meu relacionamento de fé com o Pai é restaurado. Tanto a missão de salvar aqui, Paulo, de salvar Cristo, salvar o mundo, e Paulo aqui dava testemunho do próprio desejo, propósito de Deus. O desejo de Deus era salvar todos. O desejo de Deus é que eles pudessem encontrar um Salvador. A oferta de salvação é Cristo para todos nós. Por isso, Cristo morreu pelos pecados de todos nós e também daqueles que creem e recebem o benefício desse sacrifício. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 5,14: qualquer coisa que nós façamos não é somente para nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. O amor de Jesus vai governar os seus desejos, a sua mente, o seu coração. Você passa agora a viver uma paz interior que excede todo o seu entendimento. E quando a gente observa esse texto, ele diz: visto que cremos que Cristo morreu por todos nós, devemos crer também que já morremos para a velha vida. Ele morreu por todos, para que todos, quando vivem, tenham recebido dele a vida eterna, possam viver não mais para si mesmos, mas para agradar a si mesmo, para não agradar a si mesmo, mas para agradar aquele que morreu e novamente ressuscitou por eles. Sabe, quando a gente entende esse texto, o Senhor nos dá uma nova vida, uma oportunidade de eu e você não vivermos uma vida naquilo que nos escravizava, mas agora viver uma vida de libertação, de restauração, de esperança. Sabe, quando Paulo escreve dizendo que há um só Deus, um só mediador, o único Deus que deseja que todos sejam salvos, o único que as nossas orações têm que ser dirigidas em todo momento, a gente enxerga em que nele encontramos a salvação. E o nosso mediador para essa salvação é o seu Filho, Jesus Cristo, homem, aquele que se tornou homem, aquele que ansiou estar perto dos mais simples, até os mais que tinham toda a sua condição diferente daqueles que naqueles dias chamados de pobres. Então, quando a gente olha o Evangelho a partir daquilo que ele fez, a gente passa a ter essa salvação. Hebreus 9,14 diz: quanto mais o sangue de Cristo transformará as nossas vidas e também os nossos corações. A Bíblia é clara a dizer que ele transforma a nossa vida e o nosso interior. É essa palavra que vai alcançar através da sua vida também muitas pessoas, a saber que aquilo que ele aliviou o fardo na sua vida pode aliviar o fardo do seu irmão. O sacrifício dele purifica a nossa consciência de atos que nos levavam à morte, mas faz eu e você desejar servir o Deus vivo, pois a ajuda eterna do Espírito Santo que ele nos deu, Cristo de bom grado entregou-se a Deus para morrer pelos nossos pecados. Nós temos o Espírito eterno de Deus morando em nós. É esse Espírito que nos traz uma paz interior, é esse Espírito que transforma a nossa vida, ao ponto da gente olhar que o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados foi a única oferta que não somente tirou os pecados, mas também nos deu a possibilidade de servir o Deus vivo, nos deu a possibilidade de adorar a Deus. Cristo veio para ser o mediador desta nova aliança, para que todos que são convidados possam vir herdar para sempre todas as maravilhosas promessas de Deus, porque Cristo morreu para vos livrar do castigo dos pecados que eu tinha cometido enquanto ainda estava debaixo da primeira aliança. Quando no Antigo Testamento toda pessoa que fosse fazer um culto ia até o sacerdote para oferecer seu sacrifício, para fazer a expiação, para fazer a remissão de seus pecados. Agora Jesus se tornou o Cordeiro, ele morreu naquela cruz para nos libertar, para nos transformar. Romanos 8,34 diz: quem condenará então? Foi Cristo quem morreu por nós, ressuscitou por nossa causa e agora está sendo sentado à direita de Deus e intercede por nós. Jesus ora por nós, ele está à destra de Deus governando. É ele que morreu pelos nossos pecados, é ele que se entregou pelos nossos pecados, dando a vida dele. Quando a gente olha um texto de Gálatas também, no capítulo 1, versículo 4, ele diz: Jesus entregou a sua vida por todos os pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, o nosso Pai, havia planejado. De antemão, Deus planejou salvar eu e você. De antemão, Deus preparou o Filho dele como caminho para nos reconciliar de volta ao Pai. E como filhos, crendo naquilo que Jesus fez, a gente sabe que a cruz de Cristo é a coisa mais revolucionária que aconteceu entre os homens. Ela transformou e mudou o círculo do mundo, ao ponto de a gente, na fé em Cristo, poder ser salvos por Ele. Coube ao único mediador fazer isso. Coube a Cristo fazer como essa oferta voluntária, essa oferta que se entregou, o preço e essa redenção para que todos pudessem crer e ser salvos por Ele.
Quando a gente entende que essas palavras, Cristo substituiu a nossa vida pela dele. É exatamente isso. Nossos pecados não separam eu de Deus somente. Ele permite que eu receba um castigo. Então o castigo que trouxe a paz a nós caiu sobre o Filho dele, caiu sobre Cristo. Sabe? Aquilo que nós acreditamos que não temos poder de mudar, Jesus dará a restauração e nos salvará, nos resgatando desse mal. Ele livrará a nossa vida não só de uma consciência de morte, mas nos dará uma mentalidade de filhos amados e que foi salvo por Ele. Se pudéssemos contemplar a reconciliação que Ele fez por nós, nós estaríamos hoje de uma forma diferente. Eu sei que muitas coisas estão acontecendo, mas eu quero declarar que a paz interior, a transformação que Ele tem para a sua vida, eu e você precisamos de um Salvador. Todos nós, sem exceção. Romanos 3:23 encerra: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Eu fico à vontade nesses lugares porque eu sei quem me resgatou do tráfico de drogas, dos vícios que eu tinha. Minha mãe ficou por 2 anos e 8 meses numa prisão e eu ia visitar ela, meu pai foi preso também. Então eu acredito que se Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a vida dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, dos seus amigos, de todos os seus vizinhos. Quando eu olho uma comunidade local como essa, não só pelas suas necessidades, porque por mais que a gente entregue o pão, no outro dia eles terão fome de novo, mas o próprio Jesus diz: aquele que come de mim nunca mais terá fome, aquele que bebe de mim nunca mais terá sede. Nós precisamos sim suprir as necessidades, mas nós precisamos apresentar o Salvador, aquele que morreu por todos nós e que podemos nele encontrar a vida eterna. Que Deus abençoe você e toda a sua família.